Vai começar o seu programa, o Agro Tem Voz. Seja bem-vindo e hoje eu estou conversando com a Luciana, engenheira de alimentos, e o Daniel, veterinário. Eles vão falar tudo sobre o antes, o dentro e o depois da porteira, até que o produto chegue aí na sua mesa, lá no supermercado, você na compra, seu José, Dona Maria. Você vai ficar sabendo tudo, como que esse produto chega na sua mesa, como que a indústria ela é rígida com a qualidade do produto, e eles vão contar para a gente. Então, Tiãozinho, vamos começar, né? Primeiro a gente se conhece, né? De infância. De infância. Quando eu resolvi fazer engenharia de alimentos, uma das coisas que meu avô falava era o seguinte, que eu estava fazendo o curso do futuro. Por quê? Porque a nossa função principal é pensar em alimentar o mundo. Então, hoje nós temos 7,5 bilhões de pessoas. Em 2050, nós teremos 9,5 bilhões de pessoas. Bilhões, né? Bilhões de pessoas. Nossa. Então, o nosso principal objetivo é pensar em alimentar essas pessoas. E a gente precisa entender, por exemplo, que se a gente produz ali numa fazenda um mamão, a vida útil dele é muito curta. Então, a gente precisa fazer com que esse mamão tenha o quê? Ganhe uma vida de prateleira, né? Um pouco maior para quê? Para que realmente consiga atender essa população toda e chegar também a pessoas que estão mais longe dessa plantação. Então, esse é um dos principais objetivos, né, como profissional que a gente tem como engenheiro de alimentos. A engenharia de alimento, ela consegue proporcionar, com o trabalho com as indústrias, entregar alimento de qualidade em alta proporção e mais barato? O que acontece? Vamos imaginar assim, se você produz um doce de leite, que o Daniel sabe, tem até mais propriedade do que eu para falar, em 10 litros de doce de leite, e você vai começar, você faz na mão, e de repente você quer produzir em 50 litros de leite, você vai comprar um equipamento. Então, assim, aquele investimento que você gastou naquele equipamento de 50 litros, se você ficar fazendo 10, o que vai fazer? Ele vai ficar mais caro. Então, com certeza, a indústria vem sim para que a gente consiga fazer com que o alimento fique mais barato. Para chegar no supermercado, mas em conta, né, Daniel? É verdade. E outra, voltando ao assunto que a Luciana está falando da indústria, a medicina veterinária faz parte da indústria de alimentos, sim, da parte de origem animal. Então, como a Luciana falou, vai fazer o leite, vai fazer o doce de leite, precisa de ver a saúde da vaca. Mesmo porque a matéria-prima que vai chegar para essa indústria, para a produção caseira lá na fazenda também, tem que ser uma de boa qualidade. Então tem que fazer várias análises do leite, tem que saber da saúde dessa vaca, da ordenha dessa propriedade, se é uma ordenha manual, se é uma ordenha mecanizada, tem que ter controles de acordo com o que é exigido pela legislação para chegar na produção, seja caseira ou na indústria, né? E esse controle todo que é realizado é feito também por exigência de legislações e todas as indústrias têm que fazer isso. E a função tanto do médico veterinário quanto da engenharia de alimentos para trabalhar junto, para fazer com que esse produto tenha mais qualidade e mais vida de prateleira. Você falando do médico veterinário, do veterinário, nas indústrias de abate, abatedor, de frango, de carne, tem que ter um veterinário lá, né? Não pode acontecer um abate em indústria frigorífica sem ter o auditor fiscal, seja ele federal ou estadual ou municipal, né? Dentro da esfera do Ministério da Agricultura, que cuida de todos os produtos de origem animal, seja ele derivado de carne, leite, ovos, mel e pescado, é da alçada do Ministério da Agricultura, sim, diferente dos outros alimentos, que é da alçada da Vigilância Sanitária. O abate, a transformação do animal vivo em produto comestível, seja ele bovino, suíno, frango, peixe, ele precisa de ter um auditor fiscal lá, porque é o auditor fiscal médico veterinário que consegue diagnosticar as doenças que esse rebanho pode vir a ter. Então, na hora que está fazendo o abate do animal lá, a função desse auditor fiscal é fazer uma necrópsia no animal para saber se não tem nenhuma doença lá, né? A partir do momento que esse animal tem alguma doença, que essa doença possa ser transmitida pelo ser humano ou possa inviabilizar o produto, esse animal ele é descartado, ele é retirado da linha de abate
E aí ele vai ter outro tipo de aproveitamento dentro da indústria. É um trabalho muito sério que a indústria faz, né? Sim. E o principal disso tudo é pensar o quê? É no bem da população. Porque isso é caso de saúde pública. Por exemplo, se uma fábrica produz algo e esse alimento vai contaminado para o mercado, se 10, 15 ou até 1000 pessoas consomem esse produto, o que a gente vai ter? A gente vai ter problemas seríssimos. Então esse é um dos grandes questões que a indústria faz. A gente tem uma mania, muitas vezes, de condenar muito a indústria de alimentos sem saber o que realmente funciona. Porque como a indústria precisa ser fechada, eu falo assim, fechada na seguinte questão, ela não pode ser uma coisa aberta para todo mundo ter acesso. Porque vamos pensar, se eu tenho uma indústria, eu deixo você entrar e você está com uma doença, você leva essa doença para os produtos que eu estou fabricando ou para os meus funcionários. Então, isso vai acarretar sérios problemas no produto final, naquele alimento que eu estou produzindo. E vai estar problema de saúde. Sim, então por esse motivo que nem sempre a indústria está aberta a receber a população, então muitas vezes é fechado por esse motivo. Não é porque a gente está escondendo ou porque a gente está fazendo algo de errado. Até para a gente fazer uma matéria na indústria, é necessário o dia certo, o dia correto, conforme o abate. Nós fizemos lá uma entrevista na Super Frango, fizemos uma matéria na Super Frango, e aí o pessoal do Super Frango ligou. Teve fora do país? Teve com pessoas fora do país, em algum congresso? Foi numa chácara que teve a frango caipira? Se fez algum se teve em algum desses lugares, você não pode vir aqui na indústria, tem que esperar tantos dias. Uma quarentena, né? Você apresenta riscos para o produto que a gente está fabricando. Então, por esse motivo que tem todo esse controle. E aí a gente teve um caso muito recente, né, a questão do McDonald's, que teve lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Que a gente teve a questão dos sanduíches contaminados com E. coli. Parece que não consegui ver ainda qual o certo que aconteceu, mas acham que estava contaminado na cebola. E a gente fala, nossa, mas a cebola contaminada, gente, as bactérias vêm de onde? Do ar, da terra, da água. E todo mundo tá pensando que era um hambúrguer, né? Exato. Então, assim, a gente precisa entender que esses controles precisam ter dentro da indústria de alimentos. A gente processa com vários cuidados para que aquele alimento chegue até a mesa do consumidor dentro dos parâmetros aceitáveis. Para quê? Para que não cause nenhuma doença. Como seu avô falou que a engenharia do alimento é a profissão do futuro, mas para o pessoal do Agro Tem Vozes entender, o que é um engenheiro de alimento dentro da indústria? O engenheiro de alimentos, a gente trabalha totalmente dentro do processo. Desde do agro, desde a fazenda até a gente, por exemplo, escolher a embalagem melhor para aquele produto. A gente precisa identificar, às vezes, a tampa, o rótulo, pegar todos os dizeres de rotulagem, que a gente tem várias leis que gerem isso. E a gente trabalha, assim, com desenvolvimento de produtos. A gente trabalha com a parte de produtos químicos, então a gente tem que escolher qual é o melhor produto químico, por exemplo, para lavar esse equipamento. Porque eu preciso garantir que aquele produto químico vai eliminar qualquer tipo de contaminação no meu processo, no meu equipamento. Então esse trabalho todo a gente faz, como também acompanhar. A gente tem a parte de regulatórios, onde a gente trabalha acompanhando as fiscalizações. Então, se chega um fiscal da vigilância sanitária, a gente está ali para atender. A gente pega essas informações da legislação e leva para quem está ali produzindo. Por quê? Esses dias a gente teve um caso da gente achar um piolho, por exemplo, dentro de um produto que a gente estava fabricando. Isso faltou o quê? Higiene pessoal. Então, isso tudo a gente também precisa trabalhar para garantir que as pessoas recebam um alimento seguro, ou seja, livre de qualquer tipo de contaminação. Eu costumo falar que nós somos tradutores de legislação. Porque, assim, todo produto precisa de ter uma identidade de qualidade. Sim. Que a gente chama de RTIQ, ou de PIC, né? Que é o de identidade e qualidade. Ou o regulamento técnico de identidade e qualidade, que é o RTIQ da parte do Ministério da Agricultura. Porque que lá são os parâmetros mínimos necessários para que o produto seja comercializado. Bom, nós falamos do doce de leite. Doce de leite, ele tem que ter a matéria principal tem que ser leite.
Se você aumentar mais açúcar do que leite na porcentagem da formulação dele, ele deixa de ser um doce de leite, ele passa a ser um fondant de leite. Porque, então, existem diferenças para você chamar de doce de leite ou fondant de leite, que é um produto que já sai da vigilância da Ministério da Agricultura e vai para a vigilância sanitária. Então, eu falo que nós somos tradutores de legislação. A gente pega essa legislação, traduz ela na hora de fazer a legalização da indústria, traduz ela na hora de produzir o alimento, traduz ela na hora de rotular esse alimento, traduz ela na hora de fazer a venda desse produto. Porque até na hora que o produto chega no supermercado, tá lá bonitinho, rotulado, tem até o código de barra lá, você pode saber até de qual local que esse produto foi produzido, em qual fazenda que ele foi, do leite que ele foi, até a vaca tem jeito de saber de qual vaca que foi, pela rastreabilidade, pelo processo de rastreabilidade. Então eu falo que a gente tem que estar, principalmente os engenheiros de alimentos, né, e eu aprendi muito nessa parte da engenharia de alimentos, a desenvolver todos esses processos para atender a qualidade mínima necessária, que já é muito alta, para a gente consumir esses alimentos. Rastreabilidade está acontecendo? Tem direto. Tem muita indústria que faz rastreabilidade. Tem alguns que ainda têm uma certa dificuldade de entender um processo. Até porque as leis são muito novas. Se nós pegarmos as leis sanitárias, eu acho que a mais velha, que é a 216, esse ano fez 20 anos, né? E... uma criança ainda. Exato. Então, assim, eu lembro que uma vez, Daniel, nós temos uma empresa de consultoria, onde a gente atende indústrias, todo o tipo de indústria de alimentos, e ração também animal. E é uma indústria de tempero, e a gente foi a primeira indústria no estado de Goiás a pegar um processo que a gente vai lá, regulariza todos os rótulos, e não tinha ninguém que fazia isso. A gente olhava no mercado e falava, mas ninguém está fazendo isso. O fiscal chegava lá, não, mas a lei está pedindo assim, assim, assado, vocês têm que fazer. E aí eu fui questionar, né? Eu falei, nossa, mas tudo que vocês estão me pedindo tá muito difícil, porque eu chego lá, o dono não quer aceitar. Mas é porque, aí eu falei assim, ninguém está fazendo. Ela falou assim, mas vocês são a primeira indústria no estado que estão se regularizando. Então, assim, a partir disso, deve ter uns 5, 6 anos. Então, ou seja, muitas já vieram depois também se regularizando. Então, assim, a indústria de alimentos cada vez mais vem se regularizando. A gente, como disse o Daniel, a gente não pode fazer nada que não esteja dentro do padrão de identidade e qualidade. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um ketchup, no ketchup eu não posso usar adoçante, eu não posso criar um ketchup com adoçante. Ele não vai ser ketchup. Ele vai ser outro produto. Um molho de tomate, às vezes. Entendeu? Então, tem a fórmula ketchup. Isso tudo está escrito na lei. Eu não posso fazer o que não está escrito na lei. E até se a gente usa qualquer tipo de aditivo, qualquer tipo de conservante, a gente tem a quantidade permitida, o tipo permitido. E isso tudo geralmente é o quê? Em menores quantidades que vão fazer mal para alguém. E muitos também são o quê? Estão dentro do que o Mercosul permite. Então, assim, eu trabalho com diversas categorias de alimentos, então, assim, às vezes você vai pegar a legislação brasileira, não está aqui, então vamos consultar do Mercosul. E aí, ali você define, esse aditivo eu posso usar? Está permitido no Mercosul. Qual a quantidade? Não tem essa quantidade, então eu só posso usar isso. Então, isso tudo é muito regulamentado e é muito difícil a gente colocar um produto que não está seguro no mercado. Tem que entender muito de lei, né? Tem. E colocar em prática. Mas você falou que vocês têm uma consultoria, é Eleven? Sim, isso. Nós temos na nossa empresa Fala de consultoria. Fala um pouco da sua empresa aí pra gente. A gente é uma empresa de consultoria, né? Todo mundo encontra na internet, consultoria Eleven. A gente já tá junto quase há 13 anos. Eu insisti muito pro Daniel vir trabalhar comigo. Porque o engenheiro de alimentos se complementa com o médico veterinário, né? Porque ele atende toda a parte de origem animal. E a gente ajuda, né, as empresas a criarem esses selos de qualidade, desde tirar um alvará sanitário até a ter selos de, por exemplo, um FSC 22000, que permite exportação. Então, a gente auxilia todas as indústrias de alimentos, bebidas e ração animal. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão para dentro da empresa e vai falar assim, você quer ter alguma... Você quer estar no mercado, eu quero ir para o mercado internacional. Tem uma empresa, quero ir para o mercado internacional, mas eu tenho que seguir alguns critérios. Sim. Vocês entram lá dentro da empresa
Pegamos porque assim, a certificação, vamos pegar um exemplo da FSC 22000, que é uma certificação específica para alimentos. Ela vem para quê? Ela vem meio que para padronizar todas as leis mundiais. Então, assim, ela serve para qualquer tipo de país. Então, você segue o que está escrito ali naquela ISO ali, os parâmetros, para que o alimento possa ser, por exemplo, comercializado na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, assim, por quê? Imagina a gente ter várias legislações. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, a China tem outro, o Japão tem outro. Então, ela vem para unificar isso tudo, entendeu? Da mesma forma que a gente tem uma outra tipo de certificação, que é uma norma que chama GMP Plus, que ela é específica para exportação, por exemplo, de soja, de farelo de soja. Todas as indústrias brasileiras ou outras indústrias que produzem farelo de soja precisam se certificar nessa norma. E aí a gente fiscaliza desde da plantação até o transporte do farelo de soja. Desde daquele começo lá na roça. Exatamente. Tudo da precisa mesma forma, ser controlado. Da mesma forma que a gente faz essas preparações para certificações internacionais, a gente também faz a certificação daquela pessoa que está começando. Daquela pessoa que está ali dentro da casa dela e ela quer transformar aquele hobby numa profissão. Eu estou fazendo um queijo. Quero fazer um queijo e eu quero comercializar no meu município. A gente vai lá e certifica ele dentro do município dele. Se o município dele tiver serviço de inspeção municipal, a gente consegue fazer com que ele se regularize para vender dentro do município. Se ele quiser vender no estado, ele vai pegar e vai se certificar aqui em Goiás na Agrodefesa para poder vender a nível estadual. A nível federal, através da Agrodefesa, ele consegue uma certificação chamada CISB, que é um outro tipo de legislação para ele poder vender fora do estado. Ou, se ele quiser exportar, ele vai regularizar no Ministério da Agricultura, já pega o CIF, Serviço de Inspeção Federal, para poder vender também dentro do Brasil, mas fora também. E é aquela questão, você vai lá no supermercado e compra um iogurte, aí você vê lá, CIF, inspecionado. Todos os produtos de origem animal, ele tem um selozinho de inspeção, seja a nível municipal, estadual, federal. E quando a gente vê na internet aí, as pessoas com caminhonete de queijo que vão presas, e aí o queijo... jogam um queijo fora e tal. É porque não tem esse municipal, estadual e federal. E quando essas fiscalizações vêm, é necessário. Às vezes você pensa, o cara perdeu tudo. Mas o cara que é produtor e gastou para ter o queijo dele regulamentado, trabalhou conforme a lei, e aí esse queijo, nós temos a certeza que ele pode estar no mercado, e esse que não teve a fiscalização? A gente não sabe a procedência de origem desse leite que está fabricando o queijo. Como é que é o processo de transformar esse queijo em queijo ralado? Vamos pensar nisso. Ou como é que está sendo o transporte? O transporte de queijo in natura, ele tem que ser refrigerado. Às vezes ele está dentro de uma caminhonete. Dentro da caixa de isopor qualquer, né? Às vezes, nem sempre dentro da caixa de isopor, mas às vezes jogado na caçamba da caminhonete mesmo, então está fora da temperatura. Então o serviço de inspeção serve para poder garantir a saúde da população. O serviço de inspeção da Agrodefesa, do Ministério da Agricultura ou da Vigilância Sanitária, ele cuida da saúde pública da população. Eles são os olhos da população para que você vá no supermercado e compre qualquer alimento com segurança. Compre o alimento sabendo que você pode comer, né? Exato. E assim, um dos grandes princípios do nosso trabalho e da fiscalização é o quê? É garantir que aquele alimento, primeiro, ele esteja, por exemplo, livre de qualquer tipo de contaminação física. Vamos pensar uma contaminação física, por exemplo, um parafuso. Sim. Se você achar um parafuso, por exemplo, num pão e consumir, aquilo ali pode fazer mal para você, né? Então, isso daí é uma das principais coisas que a gente pensa. Aí vamos pensar também na questão de contaminação química. Por exemplo, resíduos de pesticidas também é uma coisa que a gente faz. Por quê? Porque se tiver muito pesticida ali, na hora que a gente for manipular qualquer tipo de alimento, vai ficar no produto acabado. Então, a gente também precisa pensar nesse tipo de questão. E aí, a gente tem a questão microbiológica também, que é a única forma que você tem para garantir a questão microbiológica é o quê? Higiene pessoal, higiene do ambiente. Isso daí é o mais difícil de controlar, porque você não vê, você não consegue ver. Por exemplo, um resíduo de pesticida, você faz uma análise, mas
E, né, agora, microbiológico é muito complicado. Então, a gente tem que ter um controle muito grande dentro da indústria de alimentos e pensar que, não é porque eu estou começando que eu não tenho que pensar nisso. Pelo contrário. Então, a gente vem para ajudar essas pessoas que estão começando, que querem regularizar também os seus processos e também, tipo, aumentar o seu faturamento. Porque a partir do momento que eu regularizo, se antes eu não conseguia vender, por exemplo, no supermercado, agora eu consigo. Sim. Ou, por exemplo, ontem mesmo a gente estava numa cidade do interior, a pessoa queria vender de Goiás para Minas. Aí ele se regularizou, a gente falou, não, agora você pode vender. Então, isso, né, ou seja, ele está aumentando a venda dele, consequentemente ele vai ganhar mais do que ele estava ganhando. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa ali, ela é um MEI. Sim. Ele vende ali no bairro dele. Ele quer melhorar o faturamento. Ele se reestrutura, aumenta a produção, ele vai poder vender na cidade dele. Ele se reestrutura, quer aumentar mais a produção, ele vai vender no estado dele ou nos municípios vizinhos e assim por diante. Então, quando a gente pensa nessa complexidade da quantidade de pessoas que está se alimentando daquele produto, aumenta a complexidade. Sim. Então, as legislações também vão ser mais complexas e os controles, todos isso que a gente está falando, de matéria-prima, de processo, de colaborador, de higienização, também serão mais rigorosos, a ponto de chegar a uma certificação internacional para você ter autorização para poder vender seu produto na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Austrália e assim por diante. Vamos pensar que a gente, né, todo mundo começa pequeno. Nós acompanhamos o crescimento da Super Frango. Sim. Então, assim, a Super Frango, quando começou, vendia em Itabaraí. De repente, começa a vender em Goiás. De repente, o Brasil. De repente, hoje são mais de 20, acho que é a última vez que eu vi, mais de 20 países. 87, está cadastrado para 100 e poucos. Então, o Zé Garrote falou para mim que quer ser o maior vendedor de frango do mundo. Então, ou seja, nós vimos esse crescimento. Sim. E, consequentemente, lá o que eles tiveram? Várias certificações, várias regulamentações, várias expansões para atender isso pensando no quê? Porque se eu vendo para 100 pessoas é uma coisa. Se eu vendo para 1000 pessoas é uma coisa. Se eu vendo para 100 mil é outra coisa. Se eu vendo para milhões de pessoas é uma coisa muito maior. Então, o meu controle precisa ser muito maior para quê? Para garantir que essas pessoas vão comer o meu alimento, que eu produzo, e esse alimento vai estar seguro, ele vai estar livre de qualquer tipo de contaminação. Por isso que é muito rígido o controle na indústria. É muito rígido. A Luciana costuma falar uma coisa que dentro da produção de uma indústria é como se fosse um centro cirúrgico. Nós temos que barrar toda a contaminação que vai entrar dentro daquela sala de produção. Né? Então, por isso que os colaboradores têm que usar roupas especiais, uniformes limpos, fazer higienização do pé, da mão, usar touca e outros EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Então, depende de cada local, mas é por isso que é muito rígido. É, porque a gente fez a visita na Super Frango, né? E eles fizeram a vidraça, que a gente pode ver a produção só através daquilo lá. A gente não entra na produção, então a gente não entra na indústria, a gente fica... E assim, não é porque a indústria está fazendo algo de errado. Na verdade, a gente está fazendo isso para quê? Para prevenir qualquer coisa. Garantindo a saúde pública do cliente. Né? Como é alguma coisa que come um produto de qualidade. Isso. E até uma coisa que a gente vem, às vezes, mudando muito isso, é a questão assim que a gente, muitas vezes, as pessoas até falam, não é indústria, é agroindústria. Porque praticamente não existe nenhuma indústria sem o agro. Não tem como. Por quê? Todos os alimentos vêm da onde? Vêm da natureza. O agro é a natureza. Então, não tem como. Não tem como você falar da indústria sem indústria alimentícia, por exemplo, sem falar do agro, né? Porque se você pensar assim, vou para uma fábrica de pão, vem a farinha de trigo vem de onde? O ovo vem da onde? E que é um mercado que cresceu muito, né? Que é o pão congelado, né? Exatamente. Então, assim, tudo vem do agro. Aí, se a gente vamos pensar uma fábrica de sorvete, de onde vem as frutas? De onde vem o leite? Tudo vem da natureza. Vamos pensar no seu prato do almoço. Um arrozinho, feijão, uma carninha e uma salada. Prato típico brasileiro. Prato típico. Né? Se quiser um ovinho, ainda vai lá. Então, a gente pensa lá no hortifruti, que é agro. Arroz e feijão que tem que ser plantado é agro. A carne vem dos bovinos, uma carne suína, ou frango, enfim. Vem da pecuária, é agro. E o ovinho vem da avicultura. Então, não tem jeito. A gente, toda hora que vai
vai se alimentar, está presente Só lá. olhar no prato de comida, né, Daniel? Só olhar no prato de comida. Interessante o seu exemplo, né? Olhar no prato de comida, tudo, que você olhar, fazer uma ligação. Não precisa pensar muito, não. Não. Só tá... Aí, vamos pensar outra coisa. Nós estamos falando de alimentação, mas vamos falar do algodão. Calça jeans, tecido. Tem que plantar algodão para poder fazer os tecidos. E o Brasil cresceu muito, né? Muito. Então, assim, não é só alimento. O agro é importante em todo o segmento aí. E tudo que a gente tem hoje, muito dos processos de preservação de alimentos, vieram dos nossos avós. Sim. Vamos pensar, eu falo que um dos maiores exemplos é a salga. Vamos salgar uma carne, é um processo de quê? De conservação da carne. Fazer um doce em compota é o quê? É fazer com que aquele doce tenha uma vida útil maior. Fazer um pão, congelar ele, isso tudo a gente aprendeu com os nossos avós. Agora, o que a gente às vezes faz? A gente pega esses processos e a gente precisa aumentar para quê? Para conseguir também produzir com tudo que a gente, com todas as matérias-primas que a gente tem hoje, pensando principalmente em alimentar a população toda. É, porque 2050, 9 bilhões e meio, Como é que nós vamos fazer? a indústria vai ter que trabalhar bastante. Vai. Vamos pensar o seguinte, dentro da nossa casa, a gente tem tecnologia dentro da nossa cozinha. Na hora que você abre a geladeira, aí você tem lá todos os produtos que estão dentro da geladeira, são produtos perecíveis. Se você olhar todos eles ali, frutas, verduras, carne, leite, ovos, são produtos que para chegar ali dentro da sua geladeira, tem uma cadeia toda para ser percorrida, desde o agro, passando pela indústria de transformação, lá no varejo, seja supermercado, mercearia, alguma coisa, até chegar na sua casa. Então essa tecnologia toda empregada para que esse produto chegue fresco, que chegue a ponto da gente se alimentar dele, tem ciência e tem coisas que nós vamos desenvolver para dentro da indústria. Controle de temperatura, controle de qualidade e assim por diante. Tem todo um... Eu falo que você tem que pegar os requisitos lá e fala assim, passar por esse. Okay, E é engraçado. Desse jeito. E é engraçado você falar disso. Por exemplo, você vai em duas indústrias de linguiça. Os processos das duas são diferentes. Ah. Por quê? Porque a estrutura às vezes é diferente, o jeito de fazer é diferente. Então você não consegue padronizar isso. Você faz os processos para um tipo de indústria, a gente faz o processo para outro tipo de indústria, mesmo sendo o mesmo produto. Eu falo para a Luciana que o nosso tipo de trabalho, a gente fala isso um para o outro, que é muito pessoal. Porque se hoje você montar uma indústria de linguiça, Daniel, eu quero montar uma indústria de linguiça, você me ajuda? Te ajudo, faço todos os seus processos. A sua linguiça ainda vai ser diferente das outras duas que eu estou dando exemplo aqui. Porque vai ser diferente. Vai muito do seu gosto, vai muito do que você quer para o do produto. tipo de equipamento, do que você, da onde você quer levar. Do que o empresário acredita. Do que o empresário acredita e do processo tudo que ele quer implantar lá. E é claro, até a gente estava brincando ontem, né? Se a Coca-Cola, todo mundo sempre quis copiar a Coca-Cola, nunca deu conta. Por quê? Porque a Coca-Cola também tem onde ela queria chegar. Sim. Então, as outras empresas também não queriam ser o que a Coca-Cola é. Então, por isso que não tem nenhuma cópia da Coca-Cola. Cada empresa tem lá o seu plano de negócio. E vocês ajudam também plano de negócio? Ajudamos na parte de indústria de alimentos. De indústria de alimentos. Isso, da indústria sim. Porque o cara, quando ele vai começar, às vezes muita gente começa assim, eu estou começando a fazer um produto, eu já vou começar a vender, e aí ele começa no supetão. Aí ele leva um tapa, aí uma fiscalização, algo acontece, e fala, opa, peraí, eu errei. Porque o brasileiro tem essa mania, né? Aí que ele quer buscar alguma pessoa, né? E que o certo é antes buscar as informações corretas para começar um negócio. Exatamente. Eu falo assim, tem profissional com todo tipo de experiência. E a gente é especialista em indústria de alimentos. Então, se eu quero montar uma indústria de alimentos, eu tenho que procurar um especialista. A gente acabou se especializando nisso. Eu tenho quase 20 anos já de experiência, né? Os anos passaram, hein, Luciano? Já. Você está colocando eu velho, viu? Não, nós somos velhos, nós somos só mais experientes. A gente começou novo, é por isso. A gente começou novo, então é por esse motivo. Mas é aquela questão, vamos pensar, você lá que produz uma linguiça lá na sua fazenda. Daniel, minha linguiça tem um tempero fantástico, eu quero industrializar. Tiãozinho, vamos pensar 10 anos para frente. Vamos pegar essa produção sua, vamos
botar 10 anos para frente, vamos dimensionar ela para 10 anos. Porque vai crescer, não adianta. Entendi. E eu acho que também vem da nossa vivência, né? Por exemplo, meu avô, a gente sempre, né, teve ali muito próximo das fazendas, na produção. Eu lembro que eu estava na faculdade quando eu fui conhecer a produção de leite do seu Zé Bentinho, era totalmente estruturado, ele já tinha todo aquele controle com as vacas. Aquele charme, né, da fazenda do Zé Bentinho. Então, assim, meu avô arrumou pra gente, eu levei minhas colegas daqui de Goiânia pra ir lá, conhecer aquela coisa. Então, a gente também viveu, trouxe isso das nossas raízes. Verdade, então, acaba ficando fácil também pra gente ter a nossa profissão hoje vivendo isso tudo, né? Porque viveu todo o processo, né? É muito melhor trabalhar com quem a gente gosta, né? Sim. Então. Eu costumo falar assim que eu gosto tanto de carne, que na hora que eu tô vendo a desossa, eu fico imaginando ela lá já no prato. Você lembrou do Zé Bentinho, né? Um abraço para toda a família do Zé Bentinho. Zé Bentinho é um grande pecuarista, já passou por todas as fases da pecuária leiteira, né? Produtor de leite, sofredor. E sempre produziu com qualidade. Mas Sim. tem que admirar quem produz leite. Tem. Isso. É bom a gente mostrar também o que a gente faz, a gente mostra na prática. Ó, chegou e fez esse produto. Isso. É interessante a gente mostrar isso É. pro produtor que está nos assistindo, ele pensar, opa, eu também consigo produzir um produto. Eu também consigo, em vez de entregar só o meu leite, eu consigo entregar um queijo. Juliano, em vez de eu entregar só o tomate, eu consigo entregar um produto, agregar valor. E isso tudo é tão engraçado que a gente às vezes pensa muito, ouve muita questão da agricultura familiar. E aí, se a gente, vamos pegar o exemplo do Juliano, no dia que a gente tava lá, né, o Daniel tava junto comigo, então assim, aí tava ele, a mãe dele, o pai dele, a esposa dele. Então assim, todo mundo muito envolvido. Por quê? Porque isso é um sonho de todo mundo. Sim. Então, Isso é agricultura familiar. Exato. Então assim, muitas vezes aí as pessoas pensam, mas agricultor familiar é só aquela pessoa. Não, gente, o agro é familiar. O agro é Eu familiar. falo isso, porque assim, ó, meu irmão aprendeu com meu pai, meu avô, meu tio, então isso tudo era familiar. Você mesmo, você, seu tudo pai, é seus família. irmãos, todo mundo. E por mais que a gente venha pra cidade, a gente ainda tem aquela pontinha ali, tem O pé alguma tá lá. coisa, tá lá, não tem jeito. O pé tá lá, não adianta. A gente vai ser profissional de uma área que vai fazer uma ligação, ou também a gente é profissional de outra área, mas o nosso final de semana vai ser A gente lá. tá lá. Né, e tem aquela questão de agregar valor, igual você estava falando. Então, assim, a pessoa às vezes está fazendo o queijinho dela lá, chega a gente para desenvolver um outro produto, para melhorar aquele processo dele, pega aquele queijinho fresco, consegue botar com mais tempo de prateleira, ou muda o processo e faz um outro produto com um queijo maturado, um queijo curado e assim por diante. Então, dá para a gente fazer várias coisas. No caso do Juliano, ele faz um aproveitamento do tomate dele, que já é muito bom, para fazer um molho melhor ainda. Pra quê? Pra até diminuir o desperdício. Dele. Sim. Ele só... E ele trabalha no reaproveitamento. Na verdade, não é um reaproveitamento, é porque assim, o tomate dele já é muito selecionado. Sim, o tomate dele é muito selecionado. Então, como Então, é uma coisa, porque você não chega ali, você já compra ele na bandejinha, ele tá limpo, ele tá Sim. muito bem conservado, né? E aí, então, assim, aí o que as pessoas hoje, por exemplo, às vezes você não quer comprar um tomate que tá amassado, Sim. você não quer comprar um tomate que tem uma coisinha assim e tal, né? Então, ele, ou por exemplo, um tomate que às vezes amadura um pouco mais, então se ele vem, ele vai pegar esses processos para quê? Pra diminuir o desperdício dele e, consequentemente, agregar valor ao que ele hoje tem. E fazer um produto de qualidade, né? Sim. Porque se ele já tem o produto principal dele lá, que é o tomate, é o principal. que é de qualidade, imagina o molho. Então, a matéria-prima dele já é muito controlada, já é muito boa, então, consequentemente, o produto acabado dele vai ser muito bom. Então eu quero ele aqui. Juliano, não esquece não, um abraço para Sandra Bessa Severino, né, que Sim. tá sempre lá também, Severino. Ana Marcela, a esposa dele. Ana Marcela, Severino, Sandra Bessa, Juliano, a toda a família do Bessa. Alô, Zé Campos, te amo, hein? Um abraço para você. Zé Campos é meu amigo de menino. Mas pensa num dentista enjoado e criador de gado. Mas é muito bom, sabe? Trabalhar com o que a gente gosta, como você falou, é muito bom. Luciano e Daniel, fala o nome da empresa, Instagram, YouTube, o canal de vocês, que eu já participei lá, hein? Nosso Instagram, nosso site é Consultoria Eleven, é só colocar na internet que vocês vão encontrar. Ali estão todos os nossos contatos, de e-mail, de telefone. E a gente tem um projeto, né, do canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é um canal de podcast, né, chamado Alimento é Seguro.
A gente leva pessoas do agro, da indústria de alimentos, para a gente bater um papo sobre tudo que nós estamos falando aqui. Então, nós já levamos o Tchãozinho lá. Obrigado, hein? Eu fui lá, foi bom demais. Foi. E muita gente assistiu. Sim. E a gente leva pessoas de vários segmentos do agro até a mesa das pessoas. Lá tem muito conhecimento, tem muita conversa sobre alimentação humana. É um canal que mostra todo o agro, todo o processo até que o alimento chegue na mesa do consumidor. É algo que a gente tem uma conversa descontraída, mas uma coisa séria. Sim. Que tem estudo, que tem ciência, que o consumidor pode assistir e falar assim, eu assisti lá no canal deles, esse canal mostra coisa séria, mostra ciência na prática, e é algo que não tem essas... Porque às vezes as pessoas põem no YouTube e querem ganhar aí uma audiência com brincadeira. Não, a gente faz brincadeira, mas a gente leva um estudo sério, né? Porque a gente vem com uma linguagem simples. Então, assim, você como advogado, você sabe o tanto que é difícil interpretar a lei. Sim. E a gente trabalha com lei o tempo todo. Então, a gente vem pegar a lei e trazer ela de uma forma mais simples para as pessoas entenderem o que está escrito na lei ali. E o YouTube é um canal democrático que todo mundo consegue assistir. Né? Exatamente. Isso. Chamar Alimento é Seguro. Consultoria Eleven, @Consultoria Eleven. YouTube, Alimento é Seguro, com Luciana e Daniel. Muito obrigado. Tchãozinho, obrigada aí pelo A gente convite. que agradece essa parceria, viu, Tchãozinho? As porteiras estão abertas para vocês sempre. Lá também. Obrigadão.